Até agora, este ciclo é estranhamente semelhante ao que aconteceu em 2007, e não apenas em relação ao dia 18 de setembro do mesmo ano, ou ao fato de, coincidentemente, a taxa ter caído para o mesmo valor exato de 4,75%. E isto também reflete no preço das ações e nos rendimentos dos títulos do Tesouros de 10 anos. Algo interessante de se considerar é que a taxa de juros mais importante para a economia é a do Tesouro de 10 anos, pois ela afeta diretamente os financiamentos imobiliários e grande parte das taxas de juros. Algumas taxas são de curto prazo, mas a maioria na economia real está de alguma forma ligada à taxa do Tesouro de 10 anos. O que pode ter acontecido antes da crise financeira de 2008 é que, devido ao otimismo do mercado em relação ao crescimento futuro e às expectativas de inflação, impulsionado pelo corte agressivo de taxas pelo Fed, o rendimento do Tesouro de 10 anos subiu. Isso causou ainda mais turbulência em uma economia que já estava sofrendo, o que pode ter sido o fator que desencadeou a crise financeira, junto com a quebra de um banco muito famoso. O cenário é que, enquanto todos ficam otimistas com a economia, as taxas de juros de longo prazo podem subir. Mesmo com o Fed reduzindo as taxas para tentar conter a recessão, esse aumento das taxas pode ser um catalisador de um pouso forçado da economia, já que empurra uma economia frágil para a beira do colapso. Novamente, isso não é uma previsão, mas algo que devemos estar atentos, pois esse ciclo pode seguir um caminho muito semelhante. Estamos vendo algo sem precedentes na curva de rendimentos. Eu revisitei ciclos anteriores desde 1980 e não encontrei um ciclo em que a curva tenha reinvertido após o Fed começar a reduzir as taxas. Não sabemos o que isso significa, mas a visão da grande mídia é que a economia subjacente está muito saudável, enquanto, ao mesmo tempo, os preços do petróleo estão subindo devido aos conflitos no Oriente Médio. Muitos especialistas acreditam que, se os preços do petróleo continuarem altos, isso pode gerar uma inflação maior nos Estados Unidos. Quando você combina isso com o otimismo em relação à saúde da economia, as expectativas de crescimento e inflação aumentam, o que faz sentido ao ver o aumento nos rendimentos dos títulos, especialmente do Tesouro de 2 anos, que está subindo mais rápido do que o de 10. Isso criou uma reversão muito rara e sem precedentes na curva. A CME Group, que faz previsões baseadas em indicadores de mercado, mostrou que, na semana passada, havia uma discussão sobre um possível corte de 0,50 ou 0,25 ponto percentual pelo Fed. Cerca de 20% apostavam em um corte de 0,50 e 80% em um corte de 0,25. Agora, as probabilidades de um corte de 0,50 caíram para zero, ou seja, não vai acontecer, enquanto o corte de 0,25 está em 80% de chance e a probabilidade de não haver corte está em torno de 20%. Isso é muito intrigante, e o que frustra o cidadão comum é a discrepância entre o que ouve do Fed e os dados econômicos em comparação às suas próprias experiências. Seja no supermercado ou em postos de gasolina, o poder de compra deles está caindo, e muitos têm dificuldades em conseguir ou mudar de emprego. Eles olham ao redor e não veem uma economia próspera como afirmam. Nos próximos 6 a 9 meses, o cidadão comum que achava que a economia estava mal estará, provavelmente, comprovadamente correto. O mesmo aconteceu em 2007, quando houve cortes nas taxas de juros, mas a economia continuava a enfraquecer. Se você não sabe, a última vez que houve um corte de 0,50 ponto percentual foi em 2007, pouco antes da crise financeira. Coincidentemente, foi no dia 18 de setembro. E a taxa foi reduzida para 4,75, o mesmo valor atual. O que estamos vendo agora, especialmente no Tesouro de 10 anos, é quase idêntico ao que aconteceu em 2007, quando as taxas começaram a ser cortadas. Para ilustrar, o primeiro corte de 2007 foi dia 18 de setembro, 0,75 pontos, reduzindo a taxa para 4,75. O próximo foi 30 de outubro, com uma redução de 0,25 pontos, e depois 11 de dezembro com outra redução de 0,25. Em janeiro de 2008, em uma reunião de emergência, o Fed reduziu a taxa em 0,75 pontos no dia 22, e uma semana depois, dia 30 de janeiro, reduziu mais 0,50 pontos, totalizando uma redução de 1,25 pontos percentuais em apenas uma semana. Mesmo com esses cortes agressivos, o rendimento do Tesouro de 10 anos subiu. Se analisarmos o histórico em 2007, o rendimento do Tesouro de 10 anos estava cerca de 4,5%.
Após o primeiro corte, em outubro, subiu para 0,20 ponto percentual. Com o corte de outubro, o rendimento caiu um pouco, mas com uma reunião de emergência em janeiro de 2008, o rendimento ainda estava em torno de 3,5%. 6 meses depois, em junho de 2008, o rendimento subiu para 4,27%, apesar dos cortes do FID. Essa tendência de aumento nos rendimentos enquanto as taxas caem é um sinal de que a economia está realmente sofrendo, e isso é um paralelo assustador como vimos em 2007. O mercado muitas vezes interpreta esses cortes emergenciais como um sinal de que o FID está salvando a economia, e isso gera uma falsa sensação de segurança, achando que uma recessão pode ser evitada, o que nem sempre é o caso. O ponto principal é que isso aconteceu em 2008. A economia estava a todo vapor, até que parou de funcionar. É como aquele momento no desenho do coiote quando ele corre para fora do penhasco e só percebe o perigo quando olha para baixo. Todo mundo sabe o que aconteceu. Não estou dizendo que vamos ver uma repetição exata de 2007. O que levaria a uma crise financeira global 2.0. Não acho que eles consigam evitar esta crise bancária. Talvez possam escondê-la temporariamente, e quando o banco falhar, tentem conter a situação, mas isso ainda vai se desenrolar. Voltando à pergunta principal, o FID pode realmente conseguir um pouso suave? É provável, mas olhando para as probabilidades, posso dizer que desde 1950 isso nunca aconteceu. Eu encorajo a audiência para vermos juntos um gráfico do FID sobre taxa de juros e observar o ciclo de elevação das taxas. Vejam as áreas sombreadas em cinza, que representam uma recessão, e me diga a última vez que o FID conseguiu reduzir gradualmente as taxas de juros sem causar uma crise. Normalmente, as taxas sobem e depois caem bruscamente. Não é uma queda gradual como descer as escadas, mas sim um tombo de elevador, porque o FID está sempre atrasado em suas respostas. Eles estão sempre reagindo a uma crise, e é por isso que a regra de claudiação é tão aplicável. Quando a taxa de desempregos aumenta uma média móvel em 3 meses de 0,5 pontos percentuais em relação ao ponto mais baixo dos últimos 12 meses, você não apenas está indo em direção a uma recessão, como nunca vimos a taxa de desemprego se estabilizar em torno de 4,5 e depois voltar para 3,5. Sempre sobe de forma parabólica. E isso é o que o gráfico do FID responde. É por isso que a curva de juros prevê essas crises. Não é mágica, mas sim um reflexo que os insiders financeiros sabem. Jamie Dimon, por exemplo, tem acesso a informações privilegiadas. Ele janta com CEOs de grandes corporações e tem conversas privadas sobre o verdadeiro estado da economia. E o que ele faz com essas informações? Compra títulos do Tesouro de 10 anos, justamente os que invertem as curvas de juros. Isso nos leva à curva de juros. Muitos acham que ela é irrelevante, mas na verdade ela reflete o que os participantes do mercado estão fazendo. Quando a curva se inverte, é porque os insiders estão apostando o seu próprio dinheiro, o que dá à curva seu grande poder preditivo. Ela não causa recessão, apenas reflete. E se formos honestos, a situação de hoje não é diferente de 2007, quando muitos subestimaram os sinais de problemas econômicos iminentes. Mesmo que o sistema financeiro ou a economia tenham mudado, a essência fundamental não mudou. Taxas de juros de curto prazo devem ser mais baixas do que taxas de juros de longo prazo em uma economia saudável. Curta e compartilhe.